Saúde, irmão, com a graça e a paz do nosso Senhor. Sempre bom estar na nossa casa, na casa do Senhor, e junto com os irmãos compartilhar da palavra do nosso Deus. Então é um privilégio estar com os irmãos. Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, dos versos 1 a 21. Carta de Paulo aos Efésios, 5, de 1 a 21. A palavra do nosso Deus diz dessa forma: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém os santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referia é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, dos versos 1 a 21. Vamos orar mais uma vez? Pai, queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir o que o Senhor tem a falar conosco, e por isso nós te pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine, para que possamos ter a capacidade do discernimento necessário para compreender, mas principalmente colocar em prática a Tua santa e rica palavra. Que o Senhor nos oriente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, é muito bom compartilhar a palavra do Senhor, e eu compartilhei essa palavra lá na nossa congregação, e eu também quero desafiar os irmãos. Todo início do ano, nós fazemos nossas já conhecidas promessas, e com certeza os irmãos fizeram também. Tem as nossas promessas profissionais. Este ano eu vou buscar novas oportunidades, este ano eu vou ser um empreendedor, este ano eu vou me dedicar ao meu serviço, não vou chegar atrasado. Pelo contrário, vou chegar mais cedo, para chegar descansado e cumprir com os meus afazeres. Não vou reclamar do meu serviço, e assim por diante. Tem as nossas promessas familiares, maior dedicação com a família. E na minha vida profissional eu não vou fazer hora extra, porque esse tempo eu vou me dedicar à família. Vou ter tempo com a minha família, vou viajar com a minha família, nem que seja para tomar um sorvete por semana, eu vou sair com a minha família. São promessas que nós fazemos. As promessas com os nossos corpos, e com certeza você fez. Esse ano eu vou frequentar uma academia. Não estou falando em se inscrever ou pagar mensalidade, é frequentar.
não vou frequentar uma academia, eu vou andar, eu vou caminhar, porque caminhar faz bem à saúde. Eu vou ter esse desafio, vou fazer exercícios, vou caminhar todo dia, vou fazer os exames rotineiros, procurando um especialista da medicina, eu vou fazer um upgrade no meu visual, e assim por diante. São promessas que nós fazemos com o nosso corpo, mas tem as promessas espirituais também, que nós fazemos, e essa com certeza você fez também. Eu vou ler a Bíblia inteira o ano, dentro desse ano eu vou ler a Bíblia toda, eu vou me dispor mais para a obra do Senhor, eu vou ser um servo dedicado, eu vou ser mais fiel nos dízimos e nas ofertas, eu não vou faltar em uma escola dominical, e no culto menos ainda, nas programações que tiverem na igreja eu vou estar presente, faça chuva ou faça sol, eu vou estar na casa do Senhor. Eu posso ter 100% de certeza de que em pelo menos uma dessas áreas, tanto você como eu, já falhou. Nas promessas que foram feitas, a gente já falhou em alguma dessas áreas. Ou posso ir até mais longe, nas 4 áreas que eu mencionei, a gente já falhou pelo menos em uma característica dessa área. E olha que estamos só na primeira quinzena, estamos começando hoje a segunda quinzena de janeiro. Mas dá ainda para recuperar esses 15 dias perdidos. Mas hoje eu quero desafiá-los a andar. Caminhar faz muito bem. Tem aí o nosso fisioterapeuta aí que ele vai concordar comigo. Caminhar faz muito bem. Como eu não vou estar ao lado dos irmãos para saber se os irmãos estão caminhando diariamente, o meu desafio é que você, em 2022, você ande. Mas andar no Senhor. Embora estejamos no capítulo 5, aqui da carta de Paulo aos Efésios, precisamos observar o que Paulo fala sobre andar digno da vocação com que fomos chamados. Veja o verso 1 do capítulo 4, acompanhem comigo, para a gente ter uma linha de raciocínio no que Paulo quer dizer sobre andar, e quantas vezes ele nos chama a atenção com essa convocação de andar. Então, o verso 1 do capítulo 4 vai dizer: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, nós fomos chamados para alguma coisa. E nós fomos chamados para quê? Nós fomos chamados para ser santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Veja o verso 4 do capítulo 1, ele vai dizer isso, que nós fomos chamados, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Então nós fomos chamados para algo, para ser santos e irrepreensíveis dele em amor. Outra coisa é que nós fomos chamados para ser filhos por meio de Jesus Cristo. Veja o verso 5 do capítulo 1, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Também nós fomos chamados para ser concidadãos com os santos, fomos chamados para ser membros da família de Deus. Veja o verso 19 do capítulo 2, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Mas nós fomos chamados também para sermos templo santo no Senhor. Veja o verso 21 do capítulo 2, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. No verso 6 do capítulo 3 vai dizer que nós fomos chamados para sermos co-herdeiros do mesmo corpo e participantes da sua promessa em Cristo. Veja o verso 6 do capítulo 3, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Então nós fomos chamados para isso. Esse é o nosso chamado. Como devemos andar? E Paulo vai nos mostrar que nós devemos andar, de que forma nós devemos andar. E ele continua aí no capítulo 4, dos versos 1 a 16, falando que nós temos que andar de modo digno da vocação que fostes chamados. E como que nós devemos andar dessa forma?
Olha o verso 2 do capítulo 4. Com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Suportando não é suportar o irmão, é ser suporte para o irmão. Esse local que você está sentado agora, ele é o seu suporte nesse momento. Esse púlpito, essa pedra que está aqui, é o suporte para as minhas ferramentas, para a Bíblia, para o microfone e para apoiar a mão de vez em quando. Então, nós fomos chamados com essa vocação, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ele vai dizer no verso 3 que nós temos que nos esforçarmos, aí capítulo 4, verso 3, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito num vínculo da paz. Pois fomos chamados para isso. Mas também no verso 4 ele vai falar que nós fomos chamados em uma só esperança da vossa vocação. E aí ele continua no verso 4 e 5, ele vai dizer que nós fomos chamados porque há um só Espírito, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Então nós fomos chamados para isso, para viver desse modo digno. E ele continua dos versos 17 a 32, falando que nós temos que andar em verdade e santidade. Olha o verso 17, ele vai dizer assim, capítulo 4, verso 17: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Andar em verdade de santidade. Não andar como os gentios, é isso que ele está dizendo. Nós precisamos nos despojar do velho homem e se revestir do novo homem. Verso 22 e 24 do capítulo 4. Verso 27 do capítulo 4 vai dizer que nós não devemos pecar, não devemos dar lugar ao diabo. Verso 30 do capítulo 4 vai falar que nós não devemos entristecer o Espírito de Deus. E o verso 30 vai dizer ainda que devemos ter atitudes boas de uns para com os outros. Veja o verso 30 do capítulo 4. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para a redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda a malícia. E verso 32, antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É isso que ele está dizendo antes do capítulo 5. Que nós devemos andar. E esse é meu desafio para 2022. Meus irmãos, andem. E quando a gente entra no capítulo 5, a gente vai ver e vamos aprender que o nosso andar, a nossa conduta tem que ser digna do nosso chamado. E esse é o meu desafio para cada um dos irmãos. E eu sei que todos são capazes, porque nós temos o Espírito Santo de Deus para nos conduzir nessa caminhada. Que em 2022 os irmãos andem em amor, andem como filhos da luz e andem sabiamente. Andando nesse amor, andando na luz, andando com sabedoria. Por que será que isso é tão importante para nós? Conforme o verso 1 do capítulo 5 vai falar que nós temos que ser imitadores de Deus. Nós temos que imitar a Deus. Assim como Deus é amor, assim como Deus é luz, assim como Deus é sabedoria, sabedoria personificada, devemos buscar imitar o nosso Pai. Portanto, primeiro, considere como devemos andar em amor. Dos versos 1 a 7 ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer que sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. Paulo ele está implorando para que você ande em amor. Ele está reafirmando tudo aquilo que ele vinha falando. Aquilo que era teoria até o capítulo 4, ele vai dizer, agora eu quero que você pratique tudo isso. Eu quero que você ponha isso em prática. Andem em amor. Andem em amor. Certamente a gente tem um exemplo, imitar a Deus. Mas para imitar a Deus, aqui no verso 1, está falando que nós temos que ser filhos amados.
Sede imitadores de Deus como filhos amados. Nós somos amados de Deus. Nós somos filhos de Deus. Por isso que nós temos essa capacidade de andar em amor. Mas que tipo de amor é esse? Nós devemos andar em amor seguindo Cristo como nosso exemplo. Olha o verso 2: e andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Cristo é o nosso exemplo de amor. Quer andar em amor? Quer saber como você anda em amor? Olhe para Cristo e ande em amor. Ele se ofereceu, Ele se entregou por nós. Ele foi uma oferta, Ele foi o sacrifício vivo na cruz do Calvário. Isso em amor, obedecendo o Pai, porque nós somos esses filhos amados. Deixe o seu exemplo, meus irmãos, o exemplo de Cristo nos ensinar. Seja esse exemplo de Cristo ensinando. 2022, andem em amor. Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35, ele vai falar: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Porque nisto vocês serão conhecidos, e todos serão conhecidos, que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Meus irmãos, o amor, ele requer uma entrega. Cristo se entregou. O amor requer uma abnegação. Você tem que se negar. Mas o que é o amor, que a gente discute tanto? O amor não é sentimento, é uma decisão. Eu decido amar. E pronto. Aconteça o que acontecer, eu vou amar. A essência do amor, quem é? É Deus. Deus é amor. O amor é o vínculo da perfeição. O amor, ele sofre tudo. O amor, ele supera tudo. O amor tem que ser verdadeiro. E nós devemos amar de fato e de verdade. Pedro, por 3 vezes, é questionado por Cristo: Pedro, tu me amas? Claro que eu te amo, meu Senhor. Pedro, tu me amas? Mas é claro que eu te amo. Pedro, tu me amas? O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe se eu te amo ou não. O Senhor sabe se eu estou cumprindo o primeiro e grande mandamento, que é amar o Senhor sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, de igual forma, amar o nosso irmão, o nosso próximo, como a nós mesmos. Pedro, eu quero que tu me ames dessa forma. Mas mesmo assim o Senhor fala: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos, cuide da minha igreja, ensine a igreja a andar em amor, no amor do Senhor. E esse amor tem que ser um amor puro. Não dá para ser um amor tabajara, falsificado. Não dá para ser um amor por interesse. Não dá para ser um amor condicionado a uma devolutiva. Tem que ser um amor puro. Nós precisamos limpar o nosso coração para amar a Deus e ao próximo. E dos versos 3 a 7 vai nos mostrar o que nós devemos deixar de lado, passar longe de nós, o que nós devemos abandonar. O nosso amor deve estar livre de qualquer indício de imoralidade ou ganância. Veja o verso 3 do capítulo 5. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer nomeie entre vós. Nem sequer nomeie entre vós, como convém os santos. Mesmo palavras ou piadas sugestivas de imoralidade ou ganância são impróprios para aqueles que são santos. Santos, separados para Deus. O verso 4 vai dizer: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Pelo contrário, ações de graças. Agradeça ao Senhor pela sua vida. Não se contamine. Não nomeie entre vós essas coisas. E esta é uma preocupação séria, meus irmãos. A gente tem vivido e temos visto muitos crentes se envolvidos nessas impudicícias. Discussões nas redes sociais,
palavras de baixo calão vindo de pessoas muitos pastores que eu tenho acompanhado dessa forma, dando risadas em piadas que são blasfêmias com o nome do Senhor, aplaudindo, batendo palma, colocando figurinha e coisas desse tipo que os irmãos veem. Meus irmãos, isso deve estar no nosso coração, essa preocupação. Se nós queremos andar em amor, nós precisamos deixar tudo isso de lado. E pelo contrário, nós devemos exortar pessoas que a gente sabe que estão andando dessa forma. Porque pessoas como essas, imorais, gananciosas, não têm herança no reino de Cristo. Não tem herança no reino de Cristo. Veja o verso 5. Sabei, pois isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não tem lugar. Não tem portinha aberta, como a gente vê por aí. Não tem mansão celestial com portas abertas. Não tem lugar no reino de Deus. Não há possibilidade. Ao invés disso, além de não ter lugar, ele vai experimentar a ira de Deus. Veja o verso 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Verso 7. Portanto, não sejais participantes com ele. Um amor puro, um amor sem hipocrisia, um amor sem interesse. Como filhos amados de Deus, devemos imitá-lo em amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou sacrificialmente. E para andar em amor, devemos entender uma definição bíblica, não cultural de amor. A nossa cultura ela usa a palavra amor para tudo quanto é coisa. Eu amo pizza. Eu amo um baião de dois. Eu amo baião de dois, viu? Cuscuz, tapioca. Olha, quem não ama isso? Então a gente usa essa palavra amor para tudo. Se você perguntar para um pedreiro, o que é que você ama? Eu amo a minha colher de pedreiro. Por carpinteiro, esse martelo eu não largo, não troco por nada. Eu amo esse martelo. O mecânico, eu amo os buracos da rua. Mais borracheiro que ama os buracos das ruas. Então, a palavra amor ela é usada de qualquer forma. Espero que haja uma diferença nessas referências. Mas também tendemos a ver o amor como um sentimento agradável. Ai, como eu amo a minha esposa. Amanhã ela não faz o que você quer, cadê esse amor? Como eu amo meu irmão. Amanhã a gente não gosta de uma palavra que ele falou. E aí você nem chega para o irmão e tenta saber o que aconteceu, ou vice-versa. Cadê o amor? Onde está esse amor? O amor ele não é mágico. O amor é uma decisão que você toma. O amor ele não pode ir embora. Hoje os casamentos é assim, eu não amo mais. O amor acabou, mas o amor não acaba. A fé e a esperança vai acabar um dia, mas o amor continua. E nós temos a capacidade de amar porque Cristo habita em nós. Se Cristo habita em nós, Ele sendo Deus, Ele sendo amor, nós temos a capacidade de amar. Não podemos imitar a Deus amando uns aos outros da forma que a gente quer. Nós devemos amar uns aos outros da forma que Deus quer que seja feito. O que é o amor de Deus? A suprema demonstração do amor de Deus foi quando Ele se deu. Quando Ele olhou para a terra, Ele se inclinou e não viu um justo sequer. Foi quando Ele toca a terra, se veste dessa capa humana e se entrega na cruz do Calvário. Essa foi a maior demonstração de amor. João 3,16 vai dizer que Deus nos amou de tal maneira que deu seu único filho para morrer por nós. Paulo vai dizer aos maridos que devemos amar as nossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou pela igreja. Olha a nossa responsabilidade como maridos. É nos entregar pelas nossas esposas.
Jesus disse aos discípulos que ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. E ele nos disse que devemos amar uns aos outros, assim como ele nos amou. Ele vai dizer lá em Mateus 5, verso 43 a 45, que vocês ouviram o que foi dito, ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste. Amai os vossos inimigos e orai por quem nos persegue. Mas não é orar para que Deus tire ele do mundo. Tem umas orações aí que é meio tabajara também, viu? Ai, Senhor, eu estou orando para que tire o gerente da empresa porque eu vou assumir o lugar dele. Olha que oração. Mais sem graça, para não dizer outra palavra. Essa não é a oração que é requerida de nós. Senhor, abençoa o gerente que está acima de mim, porque através dele essa firma é bem sucedida. Ele talvez seja até melhor do que eu. Ou se eu tenho mais habilidade do que ele, ou estou mais preparado, o cargo é dele. Que ele continue sendo bem sucedido no seu cargo. Essa é a oração que Deus quer ouvir de nós. Orai pelos que vos perseguem. Porque só assim nós vamos nos tornar filhos do vosso Pai Celeste. A partir dessas e de outras referências, formulei a seguinte definição de amor. Que o amor é um compromisso abnegado e cuidadoso que se mostra pela busca do bem maior da pessoa amada. O amor é um compromisso abnegado e cuidadoso que se mostra pela busca do bem maior da pessoa amada. Sabe por que eu tirei essa ideia? Porque o amor de Deus é um amor caro. Nós cantamos, sei que foi pago um alto preço, tal, e assim por diante. Esse alto preço, a gente sabe qual foi o valor. Foi uma vida. Foi o próprio Deus se entregando na cruz do Calvário. Cristo voluntariamente se entregou pela igreja. Por isso nós devemos deixar de lado o nosso egoísmo, o nosso orgulho e nossos direitos para praticar o amor de Deus para com os outros. Mas o amor de Deus é um amor cuidadoso. Assim como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Salmo 103:13, Deus cuida de nós mais do que qualquer pai terreno jamais poderia cuidar. Mas o amor de Deus é um amor comprometido. Cristo não foi para a cruz porque foi bom. Em vez disso, ele foi para a cruz porque ele sabia que o Pai, o bom Pai, Deus bom, assim o enviou para a cruz do Calvário. Ele estava comprometido com a vontade do Pai. Ele estava comprometido em salvar o seu povo dos seus pecados. Os sentimentos vêm e vão, mas o compromisso é a cola que faz o amor durar. Porque o amor nunca falha. 1 Coríntios 13:8. O amor de Cristo nos constrange. Por isso nós devemos andar em amor. O amor de Deus é um amor consagrador. Se você não consagrar a vida do seu irmão, do seu próximo, através das suas atitudes, através da sua oração, através do seu clamor ao Senhor pelos seus amigos, pelos seus inimigos, por aqueles que nos perseguem, nós teremos grandes dificuldades. Às vezes o amor se faz necessário, muitas das vezes, em uma exortação. Exorte em amor. A exortação é um ato de amor, não só a bajulação. Andar em amor, meus irmãos, é para toda a vida, é um processo para toda a vida. A coisa mais emocionante para quem é pai e mãe é ver os primeiros passos dos nossos filhos. Aquele cuidado que a gente tem de não cair, e ele vai segurando aqui nos móveis e vai andando, com aquela fraldinha, tal, aquela coisa toda, você fica nem besta, bobão. Depois cresce e ele continua andando. E é pela vida toda, é para a vida toda. Andar em amor é para a vida toda. Andar em Cristo é para a vida toda. Eu vou andar com Cristo a partir da minha aposentadoria, ou até me aposentar, depois eu não quero mais saber. Não, andar com Cristo é uma vida, é a sua vida. O amor é a principal responsabilidade do marido, como eu já disse.
O amor incorruptível por Jesus Cristo é a marca de todos os crentes. Nós precisamos buscar esse amor, um amor sincero. E quanto mais tempo nós temos de igreja, de cristão, mais nós devemos, esse amor deve estar caracterizado em nós. Se não tiver caracterizado, tem alguma deficiência no seu amor. Assim como 1 Tessalonicenses 4, 9 e 10 vai dizer que quanto ao amor aos irmãos, eles não tinham nada a acrescentar. Andar em amor, com um amor que é sacrificial e livre de qualquer indício de ganho pessoal ou interesse. Esse é o tipo de caminhada de andar no Senhor, digno do nosso chamado de santos. Na nossa caminhada, também carrega a responsabilidade de ser uma influência positiva no mundo em que vivemos. Então, a primeira coisa, andar em amor. A outra necessidade é andar como filhos da luz. Dos versos 8 a 14, vai dizer isso. Olha o verso 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Então, se você é luz, ande como filho da luz. Simples assim. É isso que ele está dizendo. Agora nós somos luz no Senhor. Antes da gente conhecer a Cristo, nós éramos trevas. No capítulo 2, os versos de 1 a 3 de Efésios, vai dizer assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós éramos trevas, e hoje nós somos chamados como filhos de Deus, chamados para imitar a Deus, o exemplo de Jesus Cristo em amor. E agora nós estamos sendo chamados para sermos filhos da luz, como luz no Senhor. A nossa luz de ser humano, ela não brilha. Se a gente brilha é por causa do Senhor. Nós somos essa luz, nós somos discípulos. Nós somos essa luz que tem que brilhar. Ela não pode estar escondida. Ela não pode estar ofuscada. Ela tem que brilhar. Porque essa luz não é nossa, ela é do Senhor. E essa luz que é no Senhor, e devemos andar como filhos dessa luz, ela tem que produzir frutos. E o fruto dessa luz qual que era? Olha o verso 9. O fruto consiste em toda bondade, justiça e verdade. Nós precisamos produzir isso, caminhando como luz. Esse é o fruto esperado de quem é filho da luz. Quem caminha com o Senhor, que é luz, bondade, justiça e verdade. Quando andamos em luz, esses frutos vão produzindo. Isso vai acontecendo. Quando nós vamos cumprindo com o nosso papel, andando em amor, andando como filhos da luz, provando e demonstrando o que é agradável ao Senhor, nós estamos fazendo a vontade do Senhor. O verso 10 vai falar, provando e também provando sempre o que é agradável ao Senhor. O que é que agrada ao Senhor? O que deve agradar ao Senhor? Quando o Senhor olha para a sua vida, para a minha vida, o que será que o Senhor enxerga? Amor? Luz? O que será que o Senhor tem enxergado? Será que é uma luz ofuscada? Um amor interesseiro? Um amor como sentimento que pode mudar de um dia para o outro? O que é que agrada ao Senhor? Nós somos luz no Senhor, meus irmãos. Você deve brilhar. Brilha no meu viver, pois talvez algum aflito eu possa socorrer, mas eu preciso que o Senhor brilhe no meu viver. Eu preciso viver brilhando. Você não é uma estrela de Hollywood. Essas estrelas de Hollywood, essas estrelas que a gente vê por aí, o brilho delas são passageiros. O brilho dessas estrelas passa muito rápido.
Mas aquele que é filho do Senhor, esse brilho vai estar sempre vivo. Vai estar sempre brilhando. E o pior, quer queira, quer não. Ou você vai brilhar para a glória de Deus, fazendo a vontade de Deus, ou você vai ofuscar o brilho de Deus com os nossos pecados, com as nossas impudicícias, com as nossas impurezas, com a nossa ganância. A gente ofusca. Como luz, meus irmãos, devemos expor a escuridão. Nós precisamos expor a escuridão. Dos versos 11 a 14 vai falar sobre isso. Nós não devemos ter comunhão com as obras infrutuosas das trevas. Não há possibilidade. O verso 11 vai dizer isso bem claro. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Cúmplices. Estar de acordo. Estar associado. Pelo contrário, a gente tem que reprovar. Antes, porém, reprovai. Mas a gente não tem reprovado. Precisamos andar como filhos da luz. Precisamos expor toda a escuridão, todas as trevas. Coisas que devemos expor muitas vezes vergonhosas. Não sejais cúmplices. Verso 12, porque os que eles fazem em oculto, o só se referir é vergonha. É vergonha. Meus irmãos, a luz é tão importante para nós, que se faltar luz nesse momento, o culto fica um pouco comprometido. E é fácil saber se você é luz ou não. Se você estiver andando em amor, deixando todas essas coisas do verso 3 em diante para trás. Se você estiver buscando ao Senhor, andando como filhos da luz, sendo essa luz do mundo, esse discípulo chamado pelo Senhor, você expondo a escuridão, expondo as trevas, não sendo cúmplices, não aceitando, você está agradando ao Senhor. Mas ao andarmos na luz, nós mesmos podemos, por meio de exemplos e palavras, expor o contraste das obras das trevas. Enquanto as obras das trevas faz tudo errado, faz tudo de acordo com a vontade do diabo, os nossos frutos é bondade, justiça e verdade. Esse é o fruto que a gente tem que produzir. Daí a necessidade de sermos luz. Esses frutos só são produzidos sendo luz. Se nós não formos luz, não tem como produzir esses frutos. O verso 14 vai dizer, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Acorda, levanta. Você foi chamado para isso. Faça isso. E Cristo te iluminará. Disponha. Olhe para o Senhor e fale, Senhor, estou pronto para te servir. Que eu possa te servir conforme a tua vontade e que eu agrade a ti. Verso 4 do capítulo 2 vai dizer assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Se você é luz, você precisa mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da glória de Deus, da glória de Cristo. Você deve viver espiritualmente, você deve andar na luz. Devemos andar como filhos da luz, neste mundo escuro, expondo as obras das trevas. Então nós devemos andar em amor, andar como filhos da luz, que é uma responsabilidade imensa e terrível, e alguns têm me permitido que a escuridão ofusque a luz, ao invés da luz fazer com que a escuridão desapareça, as coisas ao contrário. É como se você apertasse o interruptor da sua casa e ter faltado energia. A sua expectativa era apertar o interruptor e a luz acender, a escuridão embora. Mas em vez de sermos luz, nós não estamos sendo, e a escuridão está sobressaindo. Então,
ande em amor. Ande como filhos da luz. E terceira e última coisa, é onde entra a sabedoria, andem sabiamente. Dos versos 15 a 17, ele vai falar isso. Olha o verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Cuidado, olhe como tem andado. E tem algumas características de quem anda sabiamente. Primeira coisa é fazer isso com muito cuidado. A palavra traduzida por prudentemente significa exatamente, com precisão, diligentemente. Cuidado. Ao contrário dos tolos, que não estão se importando em buscar sabedoria ou andar sabiamente, nós precisamos andar com todo cuidado. Vede prudentemente como você está andando. E o que chama a atenção aqui é o verbo ver. Vede. Cuidado. Preste atenção. Olha o alerta. Atente para o que eu estou falando. Veja como você está andando. Imagine se você não tiver atenção e não tiver prudência, como está andando. Imagine aqui um alpinista, a vida de um alpinista. Imagine como ele deve ser prudente, cuidadoso, ele precisa ver onde está pisando. Imagine a vida de um equilibrista na corda bamba. Veja a prudência desse atleta, dessa pessoa. Vede prudentemente como estás andando. Porque para nós parece que os nossos caminhos aos nossos olhos são direitos. Não é isso que o provérbio vai dizer? Mas não é. Os nossos caminhos, se eles acompanharem o nosso coração, que é um coração enganoso, nós não vamos andar da forma que o Senhor quer que andemos. Outra coisa é, além de fazer com muito cuidado, andar sabiamente. Outra característica é aproveitando o tempo disponível, remindo o tempo, resgatar o tempo, fazer o uso do tempo sabiamente e sagrado, e aproveitar todas as oportunidades. O tempo hoje é o nosso grande mal. Se você for esperar uma consulta no médico, ficar ali 2, 3 horas, não dá. Mas se você pegar a internet ali, 2, 3 horas, passa tão rápido que o médico te chama, você não quer nem ser atendido, porque o negócio está bom ali. Quer que o tempo passe rápido? Liga a internet, rede social, passa rápido, meia hora parece um negócio de doido. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Precisamos ver essa característica. Primeiro, veja prudentemente como está andando. Resgate esse tempo. Os dias são maus. Labutas, aborrecimentos, perigos, tantas coisas que acontecem nesse mundo. Outra característica é que você precisa compreender qual é a vontade do Senhor. A pessoa que anda sabiamente, ela compreende qual é a vontade do Senhor. Olha o verso 17. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Procurar e compreender. Aquele que anda sabiamente, compreende a vontade do Senhor. Entendendo qual é a vontade do Senhor, ele se torna uma pessoa sábia. Assim como Israel deveria demonstrar sua sabedoria, fazendo a vontade do Senhor, nós podemos andar como sábios, mas somente se entendermos qual é a vontade do Senhor para nós. Nós fomos chamados para algo e precisamos cumprir. Mas andar como sábio exige ser cheio do Espírito. Olha os versos 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho, num qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enquanto aqueles que andam como tolos se deleitam em suas taças cheias de vinho, aqueles que andam como sábios, eles se deleitam, eles se enchem do Espírito. O tolo se embriaga, o sábio se enche do Espírito, transborda do Espírito.
E quais são as evidências se estamos cheios do Espírito ou não? Paulo descreve 3 indicações, se você quiser saber se você está cheio do Espírito. Olha o verso 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Cante ao Senhor. Se o seu coração está transbordando de alegria, se você está andando em amor, andando como filhos da luz, andando sabiamente, você está cheio do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Falando entre vós com salmos. E lá do verso 3 vai falando, olha, passe longe, não seja cúmplice dessas coisas que não me agradam. Mostre, aponte a escuridão com a sua luz, porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. Em vez de ficar sendo cúmplices, em vez de estar no meio dessas obras infrutíferas das trevas, que é vergonha, louve a Deus. Fale entre vós com salmos, louvando de coração ao Senhor. Nós precisamos sempre estar atentos se quando nós estamos em algum local, alguém nos enxerga como filhos de Deus. Eu lembro que, quando eu estava no conselho tutelar, tinha muita dificuldade, que as meninas que trabalhavam comigo, elas falavam muitos palavrões. E eu não gostava, não aceitava. E todas as vezes que eu entrava na sala, ou nós tínhamos reunião, não saía nenhum palavrão. Sabe por quê? Porque elas falavam, o Eliel não gosta, o Eliel não aceita. E isso acontecia. Depois que saí da sala, podia falar o que viesse na telha ou na boca delas. Mas ali, enquanto eu estava ali, ela sabia que eu não compactuava com aquilo. E muitas vezes, eu larguei as reuniões por causa dos palavrões. Então, onde você está, você tem que mostrar que você é luz. E tudo isso você tem que fazer em amor. E agindo e andando sabiamente. Além de você falar entre vós com salmos, entoar e louvar de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dê graças a Deus, dando sempre graças por tudo. Tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Além de cantar, você tem que ser grato ao Senhor. Não tem como viver uma vida caminhando em amor, caminhando como filhos da luz, caminhando sabiamente, se você não for grato ao Senhor, porque Ele te chamou para isso. E você precisa ser grato ao Senhor. E a terceira e última coisa, aqui no verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ele já havia falado que nós deveríamos suportar uns aos outros. Aqui ele fala, sujeitando. O irmão, ele é melhor do que você não é melhor do que ninguém. Se sujeite ao outro. Talvez ele não tenha o estudo que você tem, mas sujeite a ele, porque ele foi chamado da mesma forma que você foi. Ele foi tirado das trevas da mesma forma que você foi, que eu fui, que nós fomos. Todos nós somos iguais perante Deus, porque Ele nos chamou para isso. Nós somos os santos, separados por Deus, e todos nós devemos andar sabiamente. Mas para andar sabiamente nesse dia mau, você deve usar seu tempo com sabedoria, entender a vontade do Senhor e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Para concluirmos, meus irmãos, como filhos de Deus, nós devemos nos deleitar, cantar louvores e fazendo melodias no coração, dando graças a Deus por tudo e por todas as coisas, submetendo-nos uns aos outros no temor do Senhor. Demonstrar que está cheio do Espírito e que somos seguidores de Deus como filhos queridos. Como filhos de Deus, cheios do Espírito, nós somos capazes de andar de uma forma digna da nossa vocação. Andar em amor, andar como filhos da luz, andar sabiamente. Meus irmãos,
Nós vivemos em um mundo pervertido, em que o amor não tem mais valor algum. Que o maior prazer que a gente vê no mundo, eles dão mais prazeres para as coisas erradas, para as trevas. Hoje o bandido tem mais valor do que a pessoa honesta. Hoje as coisas erradas parece que as coisas são as coisas certas que nos é apresentada. O politicamente correto não está tão correto assim. E precisamos ter cuidado. E quem tropeça sem rumo são os embriagados. Nós estamos cheios do Espírito de Deus. Não podemos ver a necessidade do povo de Deus viver à altura da vocação que foi chamado, se não entender a vontade do Senhor. Não tem como. Se eu fui chamado para algo. Eu fui chamado para alguma coisa, para um propósito. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa é a primeira pergunta que a gente não esquece do catecismo. Que Deus nos encha do seu Espírito, para que possamos verdadeiramente andar em amor, andar como filhos da luz e andar como sábios. E assim mostrar o fruto do Espírito: bondade, justiça e verdade. Qual é a aplicação para nós? Meus irmãos, que em 2022 você ande. Ande. Faça exercícios físicos. Caminhe, vai ser muito bom para a saúde. Mas a nossa oração é que você ande os caminhos do Senhor. Que você ande de acordo com a vontade do Senhor. Que você demonstre esse amor do Senhor com a sua vida. Que você ilumine esse bairro. Que você ilumine a sua casa. Que você ilumine aqueles que estão ao seu redor. E que você seja sábio. Busque sabedoria. Peça ao Senhor essa sabedoria. Foi o que nós lemos em Tiago. Peça ao Senhor essa sabedoria que Ele vai te dar. E use essa sabedoria para honrar e glorificar ao Senhor. E mostrar que nós somos cheios do Espírito do Senhor. E por isso nós temos a capacidade, nós estamos habilitados a andar em amor, a andar como filhos da luz e a andar sabiamente. Amém, meus irmãos?